Não seria adequado usarmos a nossa linhagem para trazer luz a esse tema? Acredito que, por eles serem estrangeiros, não teriam uma grande cavalaria para ajudá-los. Talvez com um pedido mais formal de explicação, onde ele pudesse, cada um deles, explicar de uma forma honesta os seus objetivos, não estaríamos mais perto da luz? E qual seria o seu plano, exatamente? Bom, Antes dele falar o plano, será que tinha como ele retirar a máscara? algum problema com a minha máscara? Nenhum. Só acho que como estamos todos em comunidade, eu acho que não tem problema de você mostrar o seu rosto. Estamos em comunidade, porém não significa que estamos todos seguros. E eu prefiro manter parte da minha identidade secreta, se possível. A menos que Então, de isso certa seja. forma, você acha que há traidores nessa sala? Acredito que todo ser humano e todo vampiro fez suas decisões e alguns podem não estar de acordo com a maioria. Para minha proteção, acho uma máscara viável, assim Ah, como há outros também que utilizam ou que ocultam seu rosto. sim, pode ter certeza que eu já estava prestes a questionar isso, inclusive. Eu só acho que E como você como tem o direito validar? de desconfiar, eu também tenho. Eu não sei se confio muito em palavras de alguém que nem me mostra qual é a Bom, sua identidade. como Bom, confiar em alguém que a usa base máscara da e não consegue identidade vem da prover a. confiança. Podemos conversar mais tarde e quem sabe essa máscara pode ser retirada. De toda Pix. forma, eu acredito que uma forma de trazer torre e peão para cá seria atraí-los com falsas informações. Uma vez que eles estejam aqui, todos nós podemos contê-los. Traição não é muito bem o espelho dessa casa. E Eu eu não, acredito também que não será uma fonte viável de poder quando se trata de honra perante esse povo. nós podemos falar sobre honra no momento em que tudo estiver alinhado de acordo. No momento que um dos lados mente para nós, acho que não é o exato ponto. Honra, Eu, uma eu, a- palavra dedicada. eu acho que você não entendeu, senhor. Eu acho Claro. que o princípio aqui é que nós não somos iguais a eles. Somos melhores do que isso. Como eu disse, traição, acredito eu, não está sendo bem-vinda nessa casa. É claro, mas como a natureza já provou, não é o melhor que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta. Visto que a necessidade de um esquema para trazê-los poderia trazer benefícios a essa casa, acredito que esse seja um mal menor necessário. Mas essa é a minha opinião. Caso a maioria ou os meus superiores discordem, irei gentilmente retirar essa solicitação. Mas é que assim, foi dito lá na igreja que eles falaram que a Rebeca é inimiga deles. Então, sabendo que ela está aqui, que ela convive aqui, você acha que eles viriam de bom grado para cá mesmo com informações? Será que você acha que eles iam confiar que isso é Eu já me tornei verdadeiro? inimiga assim tão fácil. Pois é, foi o Eles que eles deixaram bem falaram, claro né? isso. Sim, foram Foi dito falados. com O todas as próprio peão palavras. comentou sobre. Gente, e olha que eu só esclareci os fatos, tirei as máscaras, Na, apenas re- isso. Na realidade, eles falaram que você foi hostil, mas só que assim, eu não vejo uma pessoa que faz perguntas Uhum. ser hostil. A partir do momento que o castelo vem sofrendo diversos ataques, obviamente vai ter perguntas. Mas É porque é assim, muito fácil chegar nesse momento, assim, né, de informação nova, vamos se dizer, e acreditar em tudo que é dito em primeira mão naquele momento e tudo mais. Porque fica o questionamento, tá, eles querem acabar com a gente, vamos supor. Eles vão assumir essa bronca então? De estar aqui diariamente, levando tapa na cara, porque ontem mesmo esse castelo virou uma zona. Estava sendo atacado por tudo e por todos. E hoje Eu também. tô Exatamente. Hoje, novamente, o castelo estava sendo atacado. E aonde que estão essas pessoas que sempre estão preocupadas com essa linhagem?
Obviamente, eles não estão tão preocupados assim, até porque eles ficam em modo de defesa quando a gente questiona. Então, assim, eu acho estranho. Exatamente. Ontem, olha o que os hereges passaram. Antes de ontem, se eu não me engano, sexta-feira. Aonde que estavam essas pessoas para prestar ajuda? Preocupado com relíquia. Ah, desculpa, moço. Pode falar, querido. Tá tranquilo, tudo bem. Então, senhorita Rebeca, você já ficou ciente da visita que nós tivemos hoje? Em seu De um ataque? demônio? Não, Se fosse só um, tava ótimo. não foi os que nos atacaram. Fênix, não sei se você conhece. Ah, Fênix? Eu recebi isso. essa mensagem É, aqui. Ela teve veio essa aqui. situação Isso aí hoje eu mais cedo. posso dar um esclarecimento, se quiser. Ela veio aqui falar sobre a tal dessa relíquia. E disse que a relíquia tá com os lupinos. E que essa relíquia se chama Colar Escarlate. E que ela tem o poder de acabar com toda uma linhagem. E que nós vamos ser os próximos, se a gente não tomar cuidado. Não, acho que todo mundo sabe que esse demônio é ali de Asmodeus, certo? Sim, ela veio Rebeca, falando isso. posso falar? Eu tenho informação sobre Eu isso. também tenho informação sobre Eu não isso, mas entendo eu sobre isso aí. passo a palavra para Evelyn. É que chegou recentemente. Bom, este mesmo demônio chegou em mim, juntamente a Lera, que é outra filha de Asmodeus. E ela disse pra mim que a mesma história, que essa relíquia é uma relíquia muito poderosa e que ela pode sim, de fato, dar um poder supremo a uma linhagem. E de que, além disso, ela tem o poder, né? Na verdade, é o preço para dar o poder supremo a uma linhagem, ela pode destruir todas as outras. Só que, pra mim, ela disse que essa relíquia tá com as bruxas. E para os lobos, ela falou que tá com os vampiros. Então, ela tá indo em cada linhagem contando uma versão da história. Se essa relíquia de fato existe, e se for a que esses vampiros estão procurando, ela não pode chegar na mão dos Nosferatus. Sabemos o histórico dele, por mais que ele tenha dito que mudou, né, de opinião sobre os hereges, sobre os originais e afins, eu não acho que ele seja uma pessoa que deveria portar isso. Não sei a opinião dos outros. Mas Eu será acho que que eu estamos falando da posso mesma relíquia? Não, eu acho que eu posso me desentalar um pouquinho agora na frente de todo mundo. Acho que eu já aguentei coisas demais. Bom, longe de mim colocar o Nosferatu como inimigo, porque para mim nem fede nem cheira, convenhamos. Mas eu conversei com uma pessoa hoje que também presenciou a missa, né, deste domingo, e chegamos a um determinado pensamento em comum ali. Tudo bem que ele não pode ser uma pessoa que de fato está preocupado com a linhagem, que sim, só causar discórdia. Mas esse tipo de informação que ele fomenta, que ele dá força, porque querendo ou não, ele tem um espaço para as pessoas poderem irem, poder ouvir ele, acaba envenenando essas pessoas e a nossa sociedade como um todo. De fato. Não é a primeira vez que isso acontece. E vocês vão falar assim: "Ai, mas Rebeca, por que que você só não deixa isso pra lá e você não fica na sua? Não vale a pena". Não é como se eu não quisesse deixar isso de lado, eu gostaria muito. Na verdade, eu gostaria de fazer muito pior, mas eu não posso. Então eu preciso, é obrigação minha como uma das representantes da nossa linhagem, ir até a igreja e começar a falar o que de fato está acontecendo. Porque não é o Nosferatu que está diariamente lidando com esse tipo de situação. Não é o Nosferatu que está na mesa da ordem tentando discutir sobre o futuro das linhagens. Não é o Nosferatu que está em Camarilla semanalmente falando para a linhagem como tudo o que está acontecendo, né, com a nossa linhagem. Com a nossa linhagem, mas com os hereges também. É muito fácil, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele fomentou, ele vir falar que agora quer paz mundial entre os vampiros e os hereges e que a casa dele é a casa de tudo e de todos. Com todo o respeito às pessoas que estão lá junto com ele, porque eu sei que tem pessoas boas que frequentam aquele lugar, que dão, né, o sangue para fazer aquelas missas acontecerem. Meu propósito não é atacá-los, muito pelo contrário, eles me atacam totalmente de graça. Mas eu aguento, eu não me importo. Então eu já falei uma vez e vou falar de novo. Eu não tô nesse lugar porque eu quero que vocês me obedeçam, porque eu quero ter relevância, muito pelo contrário.
Eu tô aqui porque eu quero ser um norte pra vocês e porque vocês fazem parte desse caminho junto comigo. Cada pessoa que tá aqui é importante tanto para as linhagens dos vampiros quanto para as linhagens dos hereges. Então não é que eu esteja dando palco para fofoquinha que não, muito pelo contrário, são fofocas que podem sim envenená-los, desculpa, que pode acabar colocando a gente um contra os outros, e nesse meio tempo, pessoas piratas que a gente nunca ouviu falar chegar e se aproveitar disso. Por que essa relíquia tem que ir pro Nosferatu, sendo que ele não tem nenhum tipo de ligação com vocês? Por que pra uma pessoa que já destilou ódio não só para os hereges, mas para outras linhagens também? Se ele realmente se preocupasse com vocês, ele não ficaria perdendo o tempo dele, dando apelido pra mim, perseguindo a minha família, e depois se fazendo de bom moço na frente das pessoas que vão até lá. Buscar luz, buscar informação, ou até mesmo buscar um tempo de paz para poder rir de coisas que não acontecem diariamente no nosso cotidiano. Mais uma vez vou falar, não considero como inimigo. Meu assunto pessoal com ele só diz respeito a mim e a ele. Mais uma vez que ele coloca não só uma linhagem em risco, mas 2 linhagens, que vocês fazem parte, acho que vale sim colocar o pensamento em jogo e pensar se de fato o que está sendo destilado, falado, enfim, está sendo realmente coerente e para um bem maior, para o bem de vocês. Novamente, irei me juntar ao conselho, a quem quiser, como eu sempre falo, junto com os hereges, para poder buscar informação. Como eu disse na camarila passada, essas pessoas são nossas inimigas. Já está decretado. Uma vez que eles entram na nossa casa, bebem do nosso sangue, dormem na melhor suíte que a gente tem nesse castelo, e depois atacam a gente, quando a gente ainda ajuda eles a encontrar o irmão deles. E desculpa o monólogo. Estava engasgada. Mais alguém Isso, gostaria de assim, falar ela mais já alguma iniciou coisa? uma A caçada de moça ali do sangue lado contra estava eles? querendo falar. Ela Desculpa. estava levantada tem um tempo. Quem que quer falar? Desculpa. A Eu. moça de branco. Pode falar. Venha pro centro, por favor. Então, boa noite. Quando foi questionado pro Orlok o porquê que ele queria a relíquia ou por que iria para ele. Consegue falar mais alto? Consigo. Melhorou? Nossa, sim. Sim, senhor. Então, quando foi questionado o porquê a relíquia ir para a mão dele, não deram tempo de fala para ele responder. Da mesma forma que quando eu questionei eles também não queriam me deixar falar. Mas assim, falaram que a resposta deles foi: da mesma forma que Orlok unge o sangue para dar para os participantes, a gente deveria confiar nele com a relíquia. Mas como que vai confiar nele com uma relíquia que nem eles souberam explicar o que ela fazia ou por quê? Porque aquela fala deles de no futuro, quando tudo acontecer, vocês vão ficar sabendo o porquê. Para mim, é fala de quem não sabe o que está fazendo ou por que está fazendo. Só que é algo que sabe que dá poder. Exatamente. E assim, fica muito contraditório acreditar neles, até porque assim, a primeira pessoa que chegou lá na igreja para dar informações sobre o castelo, sobre os originais, estava corrompido, ao meu ver, por sangue de demônio. E hoje, pelo que falam nos 4 cantos aí, não só corrompido, como do lado de um. Então, assim, como que a gente vai confiar novamente, sendo que da primeira vez foi uma informação que poderia colocar toda uma linhagem em risco? Até porque é fácil a gente chegar aqui e falar: ninguém aqui realmente descende dos originais. Aí tá, todo mundo fica bravo, dá uma guerra aqui e alguém acaba, né, desfalecendo um dos originais e todo mundo cai. E aí, quem que vai ser responsável? Então, assim, é muito difícil acreditar em alguém que ao menos sabe a história dos vampiros.
Porque, assim, é fácil você ser um vampiro, você ter sido transformado ontem e falar que é antigo, porque chegar aqui e mentir, eu posso chegar aqui e mentir e vocês acreditar. Então, assim, tá muito difícil acreditar daquele lado, porque simplesmente eles não sabem responder quando a gente pergunta, e quando a gente pergunta, eles ficam em modo de defesa. E, assim, eles não gostaram que os próprios membros deles contestassem tanto, acho que a torre e o bispo, não sei quem que estava lá. E falaram que no futuro próximo, quando o bispo melhorar, ele iria falar com os hereges, sim. Eu achei, sei lá, eu achei descabido, não condiz. Tudo que eles falam é contraditório. Eu também acho. Acho que a gente não deve tolerar Exatamente. esse Gostei tipo da de coisa. sensatez. É o que eu sempre falo, vocês podem me achar louca, eles principalmente, porque eu vou lá e falo mesmo, mas tudo que eu falo é verdade. Seguinte, dona. É o que eu acredito, tá? Bem, eu acredito que essa relíquia, talvez elas não sejam as minhas maravilhas. Necessariamente, nenhum mal e nenhum male vem totalmente pro bem. E talvez, pela discrepância que indagou o mesmo, falando que ele também não sabe, qual que é o nível de poder que ela tem, talvez seja temporário. A gente está pensando muito nos benefícios, ou eles estão pensando muito nos benefícios que ela vai trazer para tal raça que adquirida. Mas poucos estão se falando do quais são os malefícios que a raça que impõe ela vai ser traga. Então, é só um quesito mesmo de esperar. Verificar mesmo como é que a gente vai fazer isso e saber qual que vai ser o plano daqui para frente. Eu acho que não tem arma maior do que o conhecimento, né, e a conexão. Uma vez que a gente se entende como um todo, quem nós somos, nossa linhagem e o que queremos dela, a gente começa a achar um caminho. Se não temos nada, se não podemos fazer nada até então, a gente vai se unir. E quando acontecer alguma coisa, a gente sabe que podemos contar um com o outro. Posso falar uma coisa? Claro, Bom, sobre essa relíquia, eu andei pesquisando. Se ela existir e ela é uma relíquia escarlate, ela tem relação com sangue. E até onde eu sei, se aparecer um demônio aqui na porta dizendo que a relíquia está com alguma linhagem, independente de qual seja, e por que que eles iriam falar que está com o Nosferatu? E provavelmente é a mesma relíquia, porque se tem a ver com sangue, tem a ver com a gente. Então, e se não estiver com o Nosferatu, de fato, eles mentiram também ali, porque eles vêm mentindo há muito, né, desde quando chegaram aqui. E se de fato, tá bom, o demônio também mente, mas em quem acreditar agora, sabe? Será que é o demônio que está influenciando eles? Até porque um deles, o bispo, está com a cabeça meio mexida. E se não foi o demônio que pediu para eles pegarem essa relíquia? Entendem? ok, Eu Banff. acho que tem muitas perguntas que a gente precisa de respostas. E se tiver com alguma linhagem, a gente precisa saber com qual dessas linhagens ela está. E se está com alguma linhagem, não está com o Nosferatu. E eles mentiram também para ele. Então, acho que da mesma forma que eles estão mentindo para a gente, eles podem estar mentindo para todo mundo. Então, a gente precisa ficar atento. Eu vou falar para o Guilherme, que é o nosso agente das sombras, colocarem os agentes de olho em observação para as outras linhagens, e a gente conta com a presença de todos, né, com a ajuda de todos aqui presentes, para caso tenha alguma informação relevante sobre essa relíquia, dentro das outras linhagens também, vocês nos procuram para a gente tentar identificar e juntar as peças, porque como eles se tratam como peças de xadrez, então eles estão jogando um jogo. E eu acho que esse jogo vai muito além de só 4 doidos que acabaram de naufragar na na praia. Eu acho que tem a ver com esses demônios que estão batendo na nossa porta também, que estão influenciando eles ou eles estão em uma aliança ali, então vai muito mais além. Então a gente precisa identificar da melhor forma para termos as respostas e montar as peças desse quebra-cabeça, já que eles querem jogar esse jogo. É Esse bom que nós temos quebra-cabeça não tava, né, não tá e se eles difícil. querem jogar esse jogo com a gente, é melhor a gente ter as melhores peças, vocês não concordam? Sim. Pode Eu falar, tenho uma moça, com a dúvida, mão meu levantada. nobre.
Temos 2, o que tá de mão levantada e o outro ali no canto. Se quiser Pode falar falar. primeiro, pode falar, sem problemas. Pode falar, É, então. só um minuto, por gentileza. No caso, eu ouvi aqui sobre honestidade, sobre união, mas até então eu não ouvi sobre um plano de ação. Nós, como uma linhagem, iremos realizar alguma coisa ou iremos apenas aguardar até a segunda ordem? Eu achei que eu já tinha falado, mas eu vou tentar reformular. Por favor. Na questão que foi levantada sobre honestidade, sobre, enfim, conexão e tudo mais, é justamente para a gente poder se movimentar no sentido de obter informações, contar um com o outro caso exploda alguma outra coisa, porque isso não tem data, é sempre assim de forma inesperada, como hoje, como ontem, e a gente poder agir. Porque nesse momento a gente não tem informação nenhuma sobre do que é essa relíquia, do que está acontecendo, do que são essas pessoas, entendeu? Então acho que a força-tarefa é justamente essa, a gente poder obter informação. A gente tem 2 livros que estão ali na nossa biblioteca, que até então tá rasurado, né. Se por acaso alguém conseguir pegar um tempo, tentar ler, juntar ali as peças, não pode ser muito difícil. Então nesse primeiro momento é isso, já consideramos eles inimigos, podemos contar um com os outros e iremos procurar mais informações para poder agir em cima do que a gente tiver ali no momento. Ok? Excelente, senhora. Obrigada. O da direita, gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu ia comentar o que o Cole disse em relação ao jogo de xadrez e ia fazer mais uma pergunta a respeito disso. Porque se eles enxergam isso como um jogo de xadrez, quem é o rei que eles estão tentando cercar? Cercar ou defender? Cercar, porque o jogo de xadrez é isso, você fazer o checkmate. Eu tive uma nossa, você foi, assim, um boom na minha cabeça Puta agora. que. E se o Orlok é o rei, e eles querem derrubar o Orlok? Tá. Então eu te faço outra Eu acho que pergunta. possa ser diferente. Quem que tá movendo as peças e por que quer derrubar ou cercar qual rei? São muitas perguntas, não é mesmo? Além do mais, por que Coisas o que eu acho que são Orlok? muitas poucas Justo que ele informações pra gente causa conseguir dar uma divisão entre resposta. nós. Mas isso é bom. Isso faz a gente pensar e lidar com todas as possibilidades nesse Mas momento. se alguém já tivesse essa relíquia, já não era pra estar acontecendo alguma coisa? Então, Porque deve ter muita desavença entre as linhagens todas por aqui. Não tecnicamente, porque se Se a eu tenho pessoa algo não. que eu fico invencível, por que que não? Não tecnicamente, porque se você não sabe utilizar, você não tem poder nenhum. Com licença, pessoal, mas eu acho que a gente tá confundindo as relíquias. A gente tá falando de duas. Na verdade, a gente exatamente. Eu não tem acho que é a certeza mesma. que Vocês são estão. duas. A Pode gente ser não as tem duas, Não, ou certeza. são seja, duas. pode ser uma, Porque. pode Não, ser Pode ser as escuta. duas duas. ou Escuta, eu li o segundo livro. O nome da relíquia que as peças estão atrás se chama Sol Negro. No segundo livro ela comenta o que ela faz. Eu também acho que a gente tá falando sobre 2 situações, afinal tivemos a situação dos piratas, e logo em seguida calhou da situação de Asmodeus, que não tem muito a ver com isso não, se você parar pra pensar. Sim. E tem E, pessoal que né. tá juntando isso, só pra, tipo, deixar esclarecido. Eu acho que Ambas só são tá sendo um bando de diferentes. gente criando alguma coisa e a gente tá caindo. Mas eu convido vocês a exporem, né, as ideias, os pensamentos, ligarem os pontos, enfim, mexer as peças também, para que a gente possa discutir sobre elas o mais rápido possível. Eu sei que nossa camarilla costuma ser toda quinta-feira, mas irei ver junto com o conselho para que a gente possa se reunir antes, para tratar somente desse assunto específico. Irei me comunicar com a ordem agora, falarei sobre essa situação, sobre os piratas também, e irei também contatar uma amiga minha, como eu tinha dito antes, para entender melhor o nosso livro, que está ali, principalmente agora com o segundo exposto. Mas façam o que eu falei, deem uma lida. Não é difícil interpretar o que está sendo dito ali, principalmente quando se é ilustrações bem peculiares.
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Porque senão eu já posso encerrar o nosso encontro. Eu só gostaria de saber se depois, quando tiver um tempo, ou até mesmo agora, eu não sei se não tiver muito apressada, eu poderia conversar com você, Rebeca. Claro, a Nós gente pode temos conversar sim. reunião da ordem, minha irmã, Sim, sim, agora. mas eu me lembro de conversar com você, eu já tenho o seu telefone. Eu prometo que serei bem breve. Eu já tenho o seu telefone? Eu acredito que não. Bom, encontro vocês dois na ordem. Eu também.